Pessoal, vocês já pegaram as apostilas? Quem não pegou, tá lá no grupo, tá no grupo do WhatsApp, as apostilas, a apostila desse curso aqui. Eu tô achando que tá um pouco longe, né? Né? Ali a primeira página é a minha apresentação, a apresentação da Lu, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? Tá dando pra ver aí? Agora eu cheguei pra frente, vou chegar pra frente. Você tá atrasado, né? Também assim. Oi? Tá. Ah, tá. Tá, lógico que tá. Lembra que eu falei que sempre que narrar pra mim? Eu tô com o celular ao contrário. Só não sei se tu agora tá ficando em pé o tempo todo. Claro, o telefone tá ao contrário, amor. Tá dando pra ver aí agora? Pessoal, então aqui nós temos uma introdução, tá, da nossa apostila. Antes de começarmos a aula, eu gosto muito de passar para vocês um pouco de postura profissional. Então, na apostila nós temos sobre esses conteúdos, a postura profissional é um diferencial competitivo dos salões de beleza. Segundo algumas pesquisas, os clientes deixam de ir a salões de beleza por diversos motivos. Dentre eles, 3% muda de endereço, 5% adquirem novos hábitos, 9% trocam de estabelecimento devido aos preços altos, 14% mudam de salão de beleza quando estão insatisfeitos com a qualidade dos produtos. 69% procuram outro salão por causa da má qualidade no atendimento, ou seja, da falta de postura profissional, tá? Eu sempre costumo dizer que o cabeleireiro, ele não pode ter a sua cliente como sua amiguinha. Vocês conseguem entender isso? Principalmente aquela cliente que nunca foi sua amiga. Você achar que de repente ela virou sua amiguinha. E aquela que você tem na sua amizade por anos e anos e de repente ela passa a ser sua cliente, você não pode misturar as coisas, galera. Porque a cliente, elas conseguem separar cliente e amizade. Então o profissional também tem que saber fazer isso. Tá? Então, ó, sabemos que o sucesso é consequência de um trabalho especial. Se você faz o que todo mundo faz, vai chegar onde todo mundo chega. Se quer alcançar um lugar diferente, precisa fazer o que a maioria não faz. Nesse sentido, apenas o conhecimento técnico não basta. É fundamental para o empresário, os profissionais do segmento de beleza e clínicas de estética, praticar com sensatez e competência suas atribuições.
Atribuições. Ó, buscando novas formas de agir que atendem para a conduta ética. Então, quando a gente fala isso aqui, é justamente, tá? Se você fizer a confusão de cliente com amizade, você está automaticamente deixando de ter uma clientela boa. Isso, gente, é para vocês prestarem bem atenção. Tem cliente que gosta de beijinho no rosto, tem cliente que gosta de abraço, tem cliente que não gosta que chegue nem perto dela, tem cliente que gosta de ser chamada de você, outras gostam de ser chamada de senhora. Então você tem que estudar a cada perfil da sua clientela, tá? Assim, tão importante quanto ser especialista no que você faz é ter uma boa postura profissional. Ninguém está livre de cometer enganos, mas atentar para um comportamento formal evita deslizes que pode ocasionar perda de clientes do emprego. Além de prejuízos financeiros, causar uma boa impressão é fundamental. O mundo de hoje é das pessoas que fazem acontecer, daquelas que se comprometem, dos que têm vontade de aprender e ser cada vez melhor. Isso, outra coisa. Às vezes a cliente, ela busca mais pelo profissional carinhoso, carismático, do que até mesmo aquele que é o bam, que sei fazer tudo. Entendeu? Às vezes o cara, ele é um expert, ele é maravilhoso naquilo que ele faz, só que ele não atende bem. Ele não agrada a cliente. É mais fácil a cliente correr desse profissional do que daquela que às vezes nem trabalha tão bem assim, mas ela tem um carisma, gente. Esse carisma vocês têm que ter. Ah, Lu, então eu posso ter carisma e não preciso trabalhar bem? Não, gente. Vocês têm que juntar as duas coisas. De preferência, lógico, né? A postura profissional mostra... A postura profissional demonstra que a boa apresentação pessoal, tanto no que se refere a atitudes, quanto ao modo de vestir, é o resultado do equilíbrio entre o bom gosto e o bom senso. Eu vou resumir tudo que está aqui, galera. Você tem que estar com uma aparência saudável, uma maquiagem leve, um perfume leve, uma unha bem feita, de preferência cortada, nada de unha grande, um sapatinho fechado no pé. Evitar, gente, bermuda, short, calça, decote. Por quê? A cliente às vezes está no seu salão, você está lá se abaixando, o decote, parecendo os seios, e às vezes o marido dela está no salão junto com ela. Às vezes o marido dela frequenta esse salão também. Então ela tem que ter confiança de que nesse salão as pessoas são de respeito. Vocês conseguem alcançar o que eu estou falando? Tá ruim a transmissão? Gente, se vocês olharem essa live aqui, essa aula, numa televisão fica melhor. Se vocês colocarem num notebook, também fica bem melhor do que vocês verem no celular. Tá? Bom, agora já falamos da postura ética. Vamos começar a nossa aula de colorimetria. Vocês sabem que no celular fica estreito para ver certas coisas, né? Então, se vocês verem na televisão ou no computador, é melhor. Vamos estudar um pouquinho, galera, sobre a colorimetria. Por que devemos estudar colorimetria? Assim como em qualquer profissão, devemos entender do que nos propomos a executar e até mesmo porque esse será o nosso meio de ser útil e de fazer jus à nossa própria existência. E sendo um profissional de qualquer
que seja a área, é preciso que você esteja apto para atender, avaliar, executar os procedimentos de forma clara e segura. Um cabeleireiro dentro de um salão de beleza está de forma ampla, ou seja, pode executar diversos tipos de procedimentos e deve estar apto para todos esses, ou ele pode se tornar um expert em determinado serviço, como, por exemplo, ser um colorista capacitado e pronto para atender o desejo dos seus clientes de forma segura. Hoje temos um mercado muito mais aquecido e quem pensa em uma carreira na área de beleza deve sim escolher um dos serviços para dominar o fundo. Desde já quero deixar bem claro que ser um colorista profissional, aquele que samba nas cores, é mais que trilhar uma carreira, é tornar-se uma estrela, uma celebridade. As empresas, como grandes salões, estão contratando esse tipo de profissionais com salários maravilhosos, salários de invejar, tá? Colorista, às vezes o cara é colorista e não sabe cortar um cabelo. A pessoa é colorista. Ó, eu sempre digo o seguinte, ó, eu sou cabeleireiro, eu sou cabeleireira, eu tenho que saber fazer tudo. Se eu dissesse, eu abrir minha boca, eu sou cabeleireira, eu tenho que saber fazer tudo. Agora, se eu disser, eu sou uma colorista, não sou obrigada a saber fazer tudo. Mas uma coisa você pode ter certeza. Escovar, finalizar, lavar o cabelo, tratamento, vocês têm que saber para todas as áreas, para todas as profissões dentro da área de cabeleireiro, dentro da área da beleza, digamos assim. Ó, eu sou cabeleireiro e eu não sei fazer coloração, eu não sei aplicar uma coloração, eu não sei fazer umas mechas, eu não sei fazer uma progressiva, então eu não sou cabeleireiro, tá certo? Eu sou cabeleireiro, eu não sei cortar cabelo, eu não sou cabeleireiro. Tá? Então, se você quer ser um colorista, você pode ser um colorimetrista e você não precisa saber cortar cabelo. Você só não pode falar que você é um cabeleireiro, entendeu? Ó, então nós vamos aqui, ó, entender seguramente de histologia e fisiologia dos fios. Altura de tom, fundo de clareamento, descoloração, matização, neutralização, reposição de cor, matemática da cor, oxidação, fundo de escurecimento, neutralização de cor indesejada, saturação, cor natural, cor cosmética, coloração não metálica, coloração metálica, etc. Como você pode ver, é um caminho um tanto longo e desde já quero lhe dizer que não só nesse, como em outro, também em um único curso não caberia tanta informação. Por isso, temos um longo caminho a percorrer. Imagina, é o que eu falo, a colorimetria não tem como parar. Ela é extensa, ela é para a vida toda. Um curso, não tem como da gente trabalhar um curso de colorimetria e você conseguir, e eu passar tudo. Se eu passar tudo da colorimetria, eu vou embolar a cabeça de vocês podem ter certeza disso. Então, vamos falar um pouquinho agora do pH. Ó, vamos falar agora sobre o pH. O que é a escala do pH? Vocês sabem? Vocês já conhecem? Então, por que, Lu, você está falando de escala do pH? Porque nós vamos trabalhar com química, galera. A química da coloração, ela é uma química o quê? Ela é uma química alcalina ou ela é uma química ácida? Ó, aqui nós temos a escala, ó, de 1, ó, 1 é ácido, e aí ela vem ácido 2, ácido 3, aí ela vai vindo até ela ficar neutra. Daí ela começa a subir, a alcalinizar, tá vendo? Então, ó, o creme relaxante, ele é hiperalcalino. A coloração, ela é alcalina, mas ela não é tanto assim, tá vendo? Ela é, mas não é tanto como um creme relaxante. Ó, o oxidante, que é o OX, né? Ele é ácido. Tem muita gente que não sabe que o oxidante é ácido. Como é que pode juntar ácido com alcalino? E a gente faz essa junção aqui, tá certo? Agora, como é que eu vou trabalhar um cabelo para abrir mecha se o cabelo está ácido?
é quase que impossível a gente fazer isso, né, galera? Então, o que é a escala do pH? A escala do pH descreve as forças do ácidos e bases. Esta escala é usada para descrever a concentração de H+, ou o hidrogênio presente num produto. Esta concentração refere-se ao pH da solução. O alcance da escala de pH é de 0 a 14, com o 7 no meio representando o neutro. Os produtos que medem acima de 7 são considerados básicos ou alcalinos. Os produtos que medem abaixo de 7 são ácidos. Tá dando para entender? Eu queria que vocês respondessem. Vou ver se o Mauro responde aqui para mim. Vocês conseguem alcançar o que eu estou falando sobre o pH? Quero que vocês respondam para mim, por favor. Mara Farias, estou online. Você tá sim, amor. Você tá aqui juntinho comigo. Eu tô te vendo aqui, Mara. Bora, galera. Responde o que eu falei com vocês. Ninguém vai responder? Onde? Bom. Pediu para virar a câmera, é isso? Ninguém quer responder, não, sobre o que eu perguntei? Sim. Cláudia falou sim. Stephanie, sim. Estou conseguindo acompanhar, que bom. Vanessa falou sim. A Sônia, claríssimo. Cláudia botou um joinha. Estou conseguindo acompanhar aqui. A Cristina. Gabriele, sim. Está tudo bem explicado, que bom. Então, galera, eu poderia ter pulado essa etapa, tá? Porque acredito que a maioria dos cursos de colorimetria não fala sobre pH. Só que eu gostaria muito de que vocês entendessem do pH. Até porque tem aquela história. Eu vejo até na internet, eu vejo nas lives, cabeleireira, às vezes até técnica. Eu faço as mechas e logo em seguida eu venho e faço uma progressiva. Que seja de ácido, que seja de formol. Pelo amor de Deus, gente. Se a gente trabalhou um cabelo com coloração ou com descolorante, olha, pessoal, o descolorante, ele tá aqui na casa, ó, do 11, 12, entendeu? Do alcalino. Então, a gente, quando trabalha com descoloração ou coloração, a gente abriu essas escamas, a gente abriu totalmente as escamas do cabelo e tirou todos os nutrientes. Quando você arranca os nutrientes do cabelo, você precisa de fazer o quê? Você precisa de devolver aquilo que eles perderam. Aí vem alguém, né, que pensa que progressiva tem tratamento só porque estão dizendo lá que a progressiva ela tem aminoácidos. Aí, gente, a progressiva pode ser a melhor do mundo, mas ela é uma química, ela é uma química ácida. Ela vai fechar essas escamas, ela vai levar o cabelo do alcalino para o ácido. Então você vai piorar ainda a situação. Você, ao invés de estar tratando esse cabelo, você vai estar fechando as cutículas. E depois que você fecha as cutículas, como é que você vai repor o que esse cabelo perdeu, galera? Não tem como você repor depois. Por isso que quando a gente faz, posso fazer progressivo e mechas? Pode. Pode, deve, galera. O povo quer usar o cabelo liso. A gente pode sim, mas a gente tem que dar um intervalo. Eu não dou intervalo de 15 a 30 dias, não. O meu intervalo é de 30 dias, no mínimo. E daí, se passar, melhor. Se conseguir ficar 40, se conseguir ficar 60, eu agradeço. Mas o mínimo que eu dou de intervalo de umas mechas para fazer a progressiva, eu peço no mínimo 30 dias. Esses 30 dias é para que a cliente
depois que termina as mechas, para que ela continue vindo no seu salão, para você ficar ali, ó, fazendo aquele cronograma, aquela entrada de gordura para aquele cabelo, devolver a gordura, que é o lipídio, devolver a água, que é a parte hídrica, devolver a hidratação, né, gente? Devolver os aminoácidos, que são a reposição, as reposições do tratamento de reconstrução. Você tem que devolver tudo isso para esse cabelo, para depois você fazer uma progressiva. Não importa que seja de formol, porque eu já vejo muita gente falando assim, ah, mas a de formol não danifica. Lógico que danifica. A de formol ainda é pior do que a escova de ácido orgânico, né? Que nem o povo fala, que orgânico, tudo é orgânico, tudo nessa vida é orgânico. Mas o pessoal inventaram as escovas orgânicas. Até eu falo também, a escova orgânica era orgânica mesmo. Sendo que, galera, tudo é orgânico. Para e pensa. Raciocina, tudo é orgânico. Tá certo? Eu tô falando alguma besteira aqui, galera? Então, você pode falar aí, meu bem. Tem gente falando aí. Então, você agora tem que falar. Dentro do contexto, vamos conversar, ó. Ó, a Viviane fala, verdade, os outros só falam das químicas, Viviane. Então, fala aí, meu bem. Responde pra mim. Galera, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá legal a aula? Não tem não. Você pode arrastar pra cá. Eu vou voltar e ver se tem alguma pergunta aí. Bom, então já que ninguém quer falar nada, vou continuar a aula, tá bom? Ou estão falando, eu não estou vendo aqui. Então, vamos lá, galera. O pessoal tá aqui, concordo plenamente, tá assim, Lu, né? Estão concordando com o que eu tô falando, graças a Deus. Pessoal, esse povo aqui é abençoado, que entende bem do que eu tô falando. Então, há pessoas que fazem, eu tenho conhecimento, eu faço dar certo. Mas os produtos que eu trabalho, eles são... para as progressivas que eu trabalho, eles são ricos em tratamento. Isso é tudo mentira, galera. Isso é tudo mentira. Eles podem ser muito ricos em tratamento, sim, mas ele não deixa de ser uma química. Então, pós uma descoloração, impossível, tá? Impossível. A escova progressiva que eu uso, ela tem ácido hialurônico, ela tem ácido lático, ela tem o tânico também. Então, elas são ácidos nobres que tratam o cabelo. Bom, mas ela tem o hidroxílico também, que é o que destrói, que é o que desestrutura a fibra. Então, é como eu estou falando para vocês. Quanto mais tratamento tiver dentro da composição da progressiva, melhor ainda, com certeza. Então, o que significa alcalino? Tudo que mede mais do que 7 na escala do pH é considerado alcalino. Quanto maior o pH, maior o grau de alcalinidade. Os alcalinos dissolvem gorduras, óleos e proteínas. Viu o que eu falei? Muitos produtos para tratamento químico, tais como alisantes, são soluções para ondas permanentes, são alcalinos. Eles abrem a camada da cutícula, permitindo que o produto penetre. Isto faz com que o cabelo pareça fosco, porque impede que a luz reflita uniformemente nas camadas abertas das cutículas, como acontece quando as camadas estão niveladas pela superfície. Cabelos porosos processam mais rapidamente por causa das camadas que são mais abertas. Um alcalino forte pode causar danos, pois ele entra facilmente no córtex, onde pode romper as várias ligações que mantêm a estrutura dos fios. Gente, isso aqui é um pouquinho de aula de química que eu estou passando para vocês. É lógico que o nosso contexto é colorimetria, mas eu só estou falando um pouquinho
da parte química do cabelo, para quê? Para que vocês entendam também quando a gente entrar na parte da coloração, da colorimetria, dos agentes do descolorante. Aqui vem, ó, o que significa ácido. Tudo aqui, tudo que mede menos que 7 na escala de pH, quanto mais baixo o pH, maior é o grau de acidez. Os condicionadores são geralmente ácidos. Vocês já viram, tipo, kit de tratamento home care? Tem lá tem o shampoo, né? Geralmente são 3 ou 4 produtos, né? Shampoo, creme hidratante, condicionador e finalizador. Tem gente que pensa que é para lavar com shampoo, colocar condicionador e depois a máscara hidratante. Mentira, não pode, não existe. Quando você coloca o condicionador, você está fechando as escamas. Então você tem que usar o shampoo, a máscara hidratante, deixar agir lá o tempo dela, enxaguar e colocar o condicionador para fechar as cutículas, tá? Eu sempre, quando eu faço tratamento, eu pulo o condicionador. Por quê? Porque depois eu vou usar um leave-in que ele vai ajudar a fechar. Ele tem lá, geralmente ele tem o antitérmico, né? E por aí vai, galera. Então, mas se a cliente vai deixar secar natural, ela tem que lavar com shampoo, ela tem que usar o hidratante e depois ela tem que usar o condicionador. Tá certo, amor? Principais cores da colorimetria. Lu, agora começou, hein? Agora nós vamos que vamos. Vambora, galera. Gostaram da aula aí de pH? Um pouquinho, nós falamos um pouquinho da química capilar. Eu sei que foi muito pouco, mas é porque também é uma outra coisa que ela é bem extensa, galera. Estavam reclamando do barulho? Condicionador sela as cutículas, fecha as cutículas. Isso, Mara, tá certinho. Vamos lá, galera. A ciência da colorimetria é composta pelas cores primárias, isso mesmo, aquelas que aprendemos na escola, nas aulas de artes. Antes de entender a colorimetria, você deve conhecer quais são as suas principais cores. Tá certo? Vê se ficou bem lá. Eu vou lá que eu preciso. Vem que ver, pelo amor de Deus. Então, galera, vamos conversar. Vamos agora falar sobre isso aqui. Eu tô aparecendo? Então, nós temos aqui as cores primárias. Nós temos aqui as cores primárias. Pega aqui, pô, em nome de Jesus. Você não tá narrando nada mesmo? Ninguém falou nada. Nós temos aqui as cores primárias, que é amarelo, azul e vermelho. Cores puras. E cores secundárias. As cores secundárias são definidas como complementares, que se caracterizam por ser o resultado que vem da combinação das cores primárias, tá certo? Para nós termos uma cor secundária, nós precisamos de duas cores primárias. Tá certo, galera? Eu tô ali dentro? Para nós termos uma cor secundária, nós precisamos de duas cores primárias, tá certo?
Então, nós temos aqui, ó, amarelo, vermelho e azul. Se nós juntarmos o amarelo com o azul, a gente obtém a cor verde. Se juntarmos a cor amarelo com vermelho, nós vamos conseguir obter a cor laranja. Se a gente tem o azul com mais vermelho, nós vamos obter a cor roxa. Tá bom? Vocês podem ter em casa, vocês podem comprar na farmácia, é muito barato, na farmácia não, na papelaria, é muito baratinho, galera, ó. A tinta aqui, ó, guache, tá? É a base de água e vocês podem brincar de fazer misturas, tá bom, galera? Então, eu tenho aqui, ó, esvaziou, molhou tudo aqui dentro. Eu tenho aqui, ó, misturado aqui em água, olha, o vermelho, presta atenção ali, por favor, tá aparecendo? Eu tenho aqui, ó, o vermelho, tenho o azul e tenho aqui o amarelo, tá? Com essas três cores aqui, galera, a gente faz inúmeras cores. A gente não só faz o verde, o laranja e o roxo. A gente faz várias milhões de cores. Porque existem as cores secundárias e existem as terciárias, que são os seus degradês das cores, tá certo? Tá certo, galera? Então, vocês podem ter a tinta guache, vocês podem ter isso aqui, gente. É aqueles potinho que vende em papelaria, em loja. Queria que só que você visse se tá certinho. Em loja que vende brinquedo, né? Que vende descartáveis. Isso aqui, ó, vocês compram lá. Vocês colocam aqui, ó, a água e depois você coloca aqui o azul dentro. Tá vendo? Você coloca aqui o azul dentro. Aí tem o vermelho, o amarelo e você vai ter uma de cada, tá vendo? Vocês vão ter uma de cada, ó. Vocês vão ter uma de cada, ó, vermelho, azul e amarelo. Aí vocês pegam uma outra vazia dessa aqui, ou um copinho, tá? E vocês fazem a brincadeira, ó. Aqui, ó. Vocês colocam aqui, ó, um pouco do azul, depois você coloca aqui um pouco do amarelo, coloca um pouco de cada cor e vocês vão fazendo aquelas misturas. Primeiro, para descobrir as cores secundárias, lógico. Primeiro vocês fazem a mistura para conseguir a cor secundária. Então, você vai em cima do que está na apostila. Amarelo com azul, você joga aqui um amarelo com azul. Quer ver? Deixa eu jogar aqui. O problema é que o meu amarelo... Vou jogar aqui para vocês verem, tá? Vou jogar aqui um amarelo aqui. Peraí, só um instantinho. Eu costumo fazer o quê? Quer ver? Eu costumo misturar, fazer uma mistura, primeiro das cores, de duas cores para ver o que a gente vai resultar, de duas cores primárias, lógico, para ver a cor que nós vamos obter, tá? Lembrando, gente, que essa aula aqui é uma aula de colorimetria básica, tá? Mas eu tenho certeza que ela também, ela acaba no final sendo bem, como é que se fala? Bem dinâmica, bem avançada também. Infelizmente, nós não temos como atravessar, né? Pular a básica para ir direto para um avançado, porque as pessoas vão se perder. Eu costumo dizer até que quando a gente vai fazer uma aula básica, a gente tem que passar, uma aula avançada, a gente tem que passar primeiro pela básica para a gente entender tudo certinho, galera. Tá bom? Então, peraí que eu tô preparando aqui para vocês, porque o amarelo aqui, ele deu... Ele solveu. Já quebrou.
aqui que aquele outro amarelo lá, ele quebrou. Então, a gente tem aqui, ó, o amarelo, ó, como é que ele é vivo, tá vendo? Vocês têm que ter em mãos, ó, pincel, tá? Aqui um pincelzinho. Se vocês quiserem brincar, vocês podem brincar também numa folha ou num quadro. Tá bom, galera? Então, deixa eu ver aqui o negócio aqui. Ó. Vou pegar aqui. Esse aqui vazio. Ó, vou pegar esse vazio aqui. E nós vamos colocar aqui um pouquinho do amarelo. Ó. Um pouquinho do azul. E, gente, para obter a cor ideal aqui, é geralmente na mesma proporção, tá? Aqui, ó. A mesma proporção. Se você fizer uma tinta, né? Uma tinta muito forte do azul, você precisa de ter uma tinta forte também do amarelo. Aqui, ó, verde, lindo, ó. Aqui, galera, ó, verde aqui lindo, ó. Então, esse verde aqui, quando eu tô falando das cores terciárias e degradês, aí vai depender aqui de mais amarelo, que aí vai ser um amarelo esverdeado, ou mais azul, que vai ser um verde azulado, tipo petróleo, entendeu? Mais ou menos isso. Então, aqui nós temos aqui essa mistura aqui do verde. Deixa eu botar aqui outra mistura aqui pra vocês. Agora nós vamos fazer aqui, ó, a mistura. Aqui, ó, galera, do vermelho. Do vermelho. Do vermelho com azul. Ó, vermelho mais azul. Esse mundo das cores é fascinante. Eu amo a paixão, gente. Aqui, ó. Ui, tá passando. Aqui, galera, ó. O roxo aqui. Olha lá, meu bem, eu sujei até a televisão. Ai, meu pai. Aqui, galera, o roxinho, ó, lindo. Tá certo, galera? Nós conseguimos fazer aqui o roxo, o verde. Agora eu vou fazer aqui o laranja, para vocês verem o laranja. Vamos misturar aqui pro laranja. A Glaucia Pinheiro está perguntando se eu mudar as proporções, é que teria as nuances? Sim. Mudar as proporções ou acrescentar mais uma outra cor. Aqui, ó. Vou fazer aqui agora o laranja, ó, com vermelho. E o amarelo. Ó, coloquei muito vermelho. O vermelho tá bem concentrado, galera. Quase que botar esse amarelo todo aqui, que eu fiz esse amarelo aqui, é aquilo que eu falei. Eu botei pouca tinta, né, no caso. E aí você tem que colocar as proporções iguais. Aqui, ó, laranja, tá vendo? Então,
Um degradê. Um degradê é isso aí. Você tem as duas cores misturadas primárias. Depois você tem as cores que você quiser fazer mais concentrada. Aí você vem com a parte de acrescentar mais o que você deseja de degradê, tá certo? Aqui, ó, vamos pular aqui as cores terciárias. As cores terciárias são aquelas que são obtidas por meio da mistura de uma cor secundária com uma cor primária ou de duas secundárias, dando origens a tons como, por exemplo, um rosa celeste, azul claro, azul petróleo, azul escuro, mostarda, entre outras alternativas. É um mundo de vários que houve. Tá ruim, né? É alternativa de várias cores, gente. Foi na hora que eu tava me balançando, eu bati ali. Então, vocês entenderam bem as cores terciárias? São aquelas que são obtidas por meio da mistura de uma cor secundária com uma cor primária ou de duas secundárias. Tá certo? Aqui, ó, nós temos a tabela de melaninas. Então, é outro estudo aí também que a gente tem que estender, que não é nessa aula, galera. Tá? Eu tô dando um pouquinho de coisas que são mais avançadas. Ó, a tabela de melanina, nós temos aqui a eumelanina, que é o azul, a tricosiderina, que é o vermelho, e a feomelanina, que é o amarelo. Quando a gente trabalha com uma descoloração, praticamente você não vê a eumelanina. Você já vai logo pro tricosiderina, que é o vermelho, tá certo, galera? Pra depois chegar no amarelo. Quando consegue, né? Porque muitas das vezes você não consegue chegar no amarelo. É aquilo que eu falei pra vocês. Um cabelo virgem é uma coisa. Um cabelo... o nosso cabelo do dia a dia, você não tem cabelo virgem, galera. Então, muitas das vezes você consegue alcançar um amarelo alaranjado, né? Um amarelo avermelhado, um laranja avermelhado e por aí vai. Viu, Amanda? Chegou pra você, viu? Você tem que fazer. Tem que arrastar e voltar de novo com os comentários para poder andar. Então, galera, o que tá aqui? A Nária, né? Já falou direito? Quando acontecer, você vem e volta, tá? Conheça os passos da colorimetria. Conforme já foi dito, a colorimetria se caracteriza por ser a ciência que estuda a divisão das cores, que são mais fáceis de entender quando são estudadas em separado. Para ser um especialista em colorimetria, é preciso conhecer com profundidade quais são os passos que envolve esse estudo. Tá certo, galera? Ó, eu conheço muita gente aí que trabalha fazendo mechas, faz cada mechas maravilhosas e é muito deu certo. Nossa, cagada que eu fiz. Nossa, como é que falam? Nossa, eu dei cagada. Nossa, deu certo. Por quê? Porque não estudou a colorimetria, mas vê muitas receitinhas prontas aí no YouTube, né? No YouTube, nas lives que nem eu mesma canso de fazer live. Só que quando eu tô fazendo uma live lá mostrando o cabelo, eu não tô ali ensinando a colorimetria.
Eu tô ali ensinando, eu tô ali dando dica de um passo a passo, de um cabelo que, né, às vezes é para falar até de um produto, muitas das vezes é para fazer propaganda de um produto, porque vocês sabem que eu sou técnica, por exemplo, eu sou técnica de empresa, então muitas das vezes eu tô lá fazendo é para vender mesmo produto para a empresa e dando dica daquele passo, daquela técnica lá que eu tô fazendo. Então, nem tudo é receita pronta, a maioria das vezes não é receita pronta. Nós temos que entender perfeitamente, cada caso é um caso, cada abertura de cabelo é um tom que a gente tem que usar, tá certo, amores? Cores quentes. Como o próprio nome diz, as cores quentes estão associadas ao sol, tendo como principal característica serem mais intensas. As suas bases são amarelo, vermelho, acaju, reflexo rosa, o que é o rosa, acobreado, dourado. As cores quentes são mais intensas e são mais utilizadas nos cabelos que possuem fundo claro. Isto indo desde do castanho até o louro claro. Alguma pergunta para vocês? Querem fazer alguma pergunta em cima do que eu falei agora, galera? Eu tô achando que vocês estão interagindo um pouco, hein? Ó, cores frias. As cores frias são ditas como as sombrias, que estão distante das quentes, sendo mais utilizada nos cabelos de tons escuros, como o violeta, o azul, o cinza e o verde. Também se faz combinações entre estas cores. Nós podemos combinar cores frias com cores quentes, com certeza que sim. Cores neutras. As cores neutras são aquelas que são obtidas através das misturas dos tons frios e quentes, que têm pouca visibilidade e servem para criar fundo para que posteriormente seja aplicada outra coloração no cabelo, como branco, creme, bege, marrom, tom de cinza e caramelo. Vocês compreenderam, galera? O que nós estamos falando? O pessoal está falando que está prestando bastante atenção. Isso. Algum comentário aqui sobre as cores secundárias e as cores primárias, galera? Aqui todo mundo já tá legal, já deu para entender toda essa parte que eu falei agora. Nós precisamos interagir até para que outras pessoas que às vezes não entrou agora possa tirar suas dúvidas em cima do que nós estamos falando aqui agora. Vamos lá, galera? Eu acredito que vocês não vieram atrás do meu curso para ver técnica de mechas não, hein, galera? Pelo amor de Deus. As técnicas que eu vou passar para vocês de mechas é uma cortesia que eu vou estar dando para vocês. Mas o curso principal aqui é o colorimetria. Então, Agora está pedindo para você repetir sobre as cores.
Nós temos muito que estudar, galera. As cores frias. Ela está pedindo aqui sobre as cores frias. Então, nós estamos aqui com as nossas cores primárias, que são amarelo, azul e vermelho. Tá certo, galera? Se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou obter o verde. Tá aparecendo eu ali? Eu vou obter aqui o verde. Se eu misturar azul e amarelo, eu vou obter o verde. Galera, vocês não têm noção o que o verde é capaz de fazer numa neutralização do cabelo. Eu adoro neutralizar com o verde, tá? A maioria dos meus cabelos, eu gosto muito de trabalhar com o verde. E aqui, para eu obter o roxo, o roxinho, eu misturei aqui, ó, o vermelho, tá certo? Ó, com o azul. Aí eu obtenho o roxo. Roxo, violeta. Aqui eu tenho laranja. Na mistura aqui, ó, do amarelo com o vermelho, eu obtenho a cor laranja. Toda vez que eu precisar neutralizar um cabelo, eu preciso identificar o fundo que eu consegui. Aí, dependendo do fundo que eu consiga, aí eu vou colocar o que está faltando ali. Por que todo mundo fala assim, o marrom é o cara que neutraliza tudo? Por quê? Ah, mas eu não vou pegar o marrom para colocar lá. Geralmente não. Mas geralmente eu vou fazer aquele fundo virar marrom. Gente, quando eu não consigo colocar um cabelo platinado, porque eu não consegui obter o amarelo. O amarelo, passando, o amarelo, ele é o 9, né? Dentro da nomenclatura, o amarelo, ele é um tom 9. E eu preciso chegar no 10, tá? Só que um 10, 100%, o cabelo tá lá no chão. O cabelo vai estar no chão. Então, eu tenho que conseguir um 9 chegando no 10. Entenda? Eu preciso de percentagem do 10. Eu não preciso, eu não tenho, eu não posso chegar no 10. Não vai, esse cabelo não aguenta. Então, muito difícil eu conseguir chegar no 9. Imagina eu conseguir chegar no 10. Então, por que existe a cor primária e secundária? É onde eu tô falando. Quando eu chegar no fundo de clareamento laranja, o que eu tenho dentro do laranja? Eu tenho o amarelo e o vermelho. Tá bom, então como é que eu vou neutralizar esse laranja? Eu preciso entender que aqui dentro eu tenho duas cores primárias. Então eu preciso colocar aqui dentro mais uma. Não são 3? Aqui, amores, as cores primárias não são 3 cores? São 3 cores diferentes, as cores primárias? Então para eu neutralizar, eu preciso de mais uma cor primária, tá certo? Ó, por que quando a gente chega no fundo 9, que é um amarelo, o 9 é um amarelo, o amarelo é uma cor o quê? Ele é uma cor primária ou ele é uma cor secundária? Ele é uma cor primária, não é? Ele é uma cor primária, mas eu preciso
dar uma cor bonita nesse amarelo. Eu preciso muito neutralizar esse amarelo, que tá um amarelo ovo, um amarelo gema de ovo. Então eu preciso de duas cores. Eu preciso neutralizar esse amarelo e eu preciso de duas cores. Por quê? Porque eu preciso das três cores ali dentro, daquele fio, daquela fibra, daquele tom que me revelou. E ele me revelou o amarelo, mas o amarelo ele é uma cor só. Ele é amarelo, ele é uma cor primária. Então eu preciso de mais duas cores para colocar dentro dele, não é? Vocês sabem me dizer qual é a cor que eu tenho que colocar lá no amarelo? Quero que vocês me respondam aqui agora. Eu tô na frente da televisão aqui. Me responde aí. Eu consegui um cabelo amarelo, legal, ovo, gema de ovo. Mas eu preciso tirar essa gema de ovo. Eu preciso colocar esse cabelo lindo. Eu preciso fazer um platinado nele, lindo. Qual a cor que eu preciso colocar nele? Vocês sabem me dizer? Raça e volta aí essa conversa, meu bem. Raça, pode arrastar e voltar. Para poder, então. Quero esse pessoal a responder. Consegue? Já responderam, meu bem? Vocês conseguem me responder? Eu tô aguardando. E aqui, ó, na frente da televisão, ó, tá? Porque eu não vou deixar vocês pegar colinha, não. A Sônia tá dizendo que é azul, Cristiane Cruz azul. Estão falando azul? Isso. Estão de parabéns, né? Estão de parabéns, né? Me deu até susto agora. Vai acontecer isso mais vezes. Você lá não cancelar e vem no retornar, por favor. Eu preciso que vocês me dêem essa resposta. Já teve uma resposta aí, já tem mais 3 respostas. Eu preciso que vocês entendam isso. Sabe, nunca vai acontecer isso aqui, ó. De um cabelo revelar azul. Numa descoloração. Mesmo que ele seja preto azulado, ele é preto azulado. Eu vou colocar uma descoloração nele, uma coisa que pode acontecer, não acontecer nada. Já aconteceu isso comigo. Não acontecer nada com aquele cabelo. Não sair a cor preta. Mas se a gente conseguir tirar um pouco dos resíduos ali, ó, o azul você nem vê. Ele vai diretamente, ó, para o vermelho. Ele vai direto para o vermelho. Tem mais alguém que comentou, meu bem? Então, galera, é isso aí, ó. Eu acho que a Glaucia resolveu a questão. Se eu conseguir um cabelo amarelo, se eu conseguir um cabelo, se eu descolorir um cabelo e ele me revelou um amarelo ovo e eu não consigo mais alcançar, que é aquilo que eu falei, que é um 9 indo para o 10, que aí você consegue aquele amarelo, né, mais clarinho, né? Então você tem que ter aqui mais 2 cores, ó, primárias. Eu preciso do azul e eu preciso do vermelho para eu neutralizar esse amarelo, tá certo? Então, quem é que eu vou ter na secundária? O amarelo, o vermelho com o azul. Eu vou precisar de um corretor. Se eu não tiver um corretor violeta, se eu não tiver um corretor violeta, eu vou ter que misturar o vermelho com o azul. Aí eu pergunto para vocês, não é complicado? Vocês fazerem mistura, saber corretamente. Aqui é mole, ó. Se eu pegar isso aqui e misturar ali, é mole. Se eu achar que tá muito roxo, eu vou diminuindo. Se eu achar que tá pouco, eu vou aumentando. Agora eu quero ver vocês fazerem isso na coloração. Você pegar uma coloração vermelha e uma coloração azul e fazer essa mistura certa, correta, pelo amor de Deus, gente. Muito, muito impossível. É quase impossível um negócio desse. Então, quando eu falo para vocês, o ideal é vocês terem sim o corretor, o mix violeta, o mix verde, o mix azul, o mix amarelo. Aí você sim, você brinca de cores
dentro da base, ó. Dentro da base. Você brinca com as cores dentro da base. Tá certo, galera? A Fernanda Fabrício, ela falou, sim, o duro é saber a quantidade de cada. Pois é isso que eu tô falando, gente. É isso que eu tô falando. Aí, pra você saber a quantidade certa, eu vou dar pra vocês o seguinte, vocês vão lá, vocês descoloram os cabelos. Gente, cabelos, ó. Olha aqui como é que eu tenho um monte de cabelo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu tenho um monte de cabelo aqui, ó. Ó, cabelo aqui, ó, destruído, que isso aqui é tudo pra trabalhar, tudo pra fazer com vocês. Esses cabelos aqui que eu descolori. Esses cabelos que eu descolori aqui, olha que legal, ó. Nós vamos falar disso aqui até o último dia de aula, que eu acredito que essa aula aqui, ó, vai ser na quinta-feira, tá? Que a gente vai trabalhar um mão na massa, né? Um mão na massa aqui, eu daqui, vocês daí. Vocês vão lá, se vocês não têm cabelo, tenta arrumar uns cabelos por aí, galera. Eu acredito que vocês vão conseguir. Olha aqui, ó. Isso aqui lindo, ó. É um violeta, tá vendo? Esse violeta aqui, nem usei coloração, foi só mix. Minto não, foi mix. Foi máscara, tá? Máscara. Ó, máscara também. Aqui, ó. Esse aqui é uma sala. Esse aqui um vermelho, tá vendo? Vermelho. E aqui um marrom. Pra fazer um moreno iluminado, que seja, né? Então, aqui, ó, não trabalhei nenhum desses cabelos aqui com coloração, tá? Foram todos trabalhados com matizadores. Máscaras matizadoras. Poxa, Lu, não desbota rápido? Caramba, a coloração também desbota. Tô certa? Coloração vermelha desbota, que é maravilha. A marsala também. Pô, então, gente, se a coloração desbota, eu digo pra vocês que a máscara desbota quase igual, ou às vezes até menos, e você pode estar, no caso, vendendo para cliente, né? A manutenção, que as máscaras também, elas não precisam saber que você está trabalhando com máscara só naquele cabelo, e aí você não está danificando aquele cabelo com coloração. Vocês conseguem acompanhar? Aqui o rosé, ó, rosinha, rosé, lindo, tá vendo? Então aqui, ó, tem uma caixa aqui cheia de coloração, galera, ó, cheia de cabelo, ó. Vários cabelos tem aqui. Aqui, ó. Vários cabelos, ó. A Iraci Ferreira está perguntando, qual seria a duração de uma máscara? Geralmente a máscara é lavagem. A coloração também, né, galera? Cor fantasia, vermelho é uma cor fantasia, o violeta. Então, quanto mais lavar, mais rápido sai. Principalmente os matizadores. Então, você pode ter um matizador profissional, que é um pigmento mais forte. Você pode ter, tipo, uns matizadores, que é o Robert Care, para cliente estar fazendo manutenção em casa, tá certo, galera? Então, vamos voltar aqui para nossa colorimetria. Eu falo para vocês, eu preciso de ter uma cartela. Cadê a cartela? Cadê uma cartela grande aqui? Aqui, ó. Você imagina um negócio desse aqui, galera, ó. O que é isso aqui, ó? Fim do mundo, ó. Olha isso. Tá vendo aí? Dá pra ver direitinho aqui? Tô vendo, você vai botar aqui agora, né? Aqui, é isso aqui que eu quero saber. Vocês conseguem ver direitinho aqui? Ó, quantas cores eu tenho aqui? Ó, eu tenho pra mais de 200 cores aqui. Tá amarrado, né, gente? Um negócio desse. Como é que eu vou comprar eu vou fazer um estoque dessas cores todas aqui? Não, gente, não existe um negócio desse. Não tem. Ah, o que eu posso ter? Eu posso ter todas as bases? Eu digo pra vocês, não, também não. Eu não preciso ter do 1 ao 10.
Eu posso intercalar, tá? Mas as principais cores que eu teria que ter é aquelas que mais se trabalha em salão de beleza. Ó, não vou nem deixar vocês responderem. Qual a cor que mais se trabalha dentro de um salão de beleza? Cor que eu tô falando, cor base. Cor base. É o 6 e o 7, não é, galera? É a cor que eu mais trabalho, acredito que você também. É o 6 e o 7. Então, eu não vou deixar faltar na minha dispensa, né, no meu estoque, o 6 e o 7. Eu pulo o 8, eu tenho 9. Tá certo? O 10, dificilmente eu vou usar. É a coisa mais impossível usar o número 10. O 1, eu vou ter uma. Porque quase não vai aparecer cliente para pintar o cabelo de preto. Quase não vai chegar uma cliente para fazer uma coloração preta. Gente, não tô falando que não chega. Quase não chega. Então, a maioria das clientes que colocam o cabelo negro, a maioria faz em casa. Elas não vão nem pro salão perder o tempo delas, porque elas acham que elas sabem fazer isso aí. Então, o que eu teria dentro do meu estoque? Eu teria umazinha ou duas. Aí, o azulado, que é o 2, né? O 2 ponto alguma coisa, porque tudo vocês têm que ver da nomenclatura. Nós vamos estudar já isso aí. Nós vamos chegar nessa parte aí. Aí o 3, que é o castanho escuro, pra te falar a verdade, eu vou pular ele. Eu vou ter o 4. Eu posso pular o 5 e ter o 6, lembra? Eu vou ter o 7. E por aí vai. Dentro das cores fantasia, né? Que são as nuances que vem a base, ponto, alguma coisa, eu faria uma avaliação para ver com o que mais que eu trabalho. Se é o 989, se é o 1289, entenderam, gente? Se é o 1111. Por quê? Porque se a maioria das clientes que eu tenho, eu uso muito o 989, isso eu não vou deixar faltar comigo. Mas eu vou ter todos os mix. Eu vou ter todos os mix. Porque se eu precisar, por exemplo, do 8.1, do 9.1, né? Eu vou ter a base 9, vai que eu não tenha o ponto 1, eu vou fazer a minha mistura com o mix. Isso tudo nós vamos falar mais pra frente dessa aula aqui, tá? E como eu falei, a colorimetria ela é muito grande, ela é muito extensa, tá? Hoje nós não vamos chegar nem na estrela de Oswald. Amanhã nós já vamos entrar na estrela de Oswald com vocês. A estrela, ó, tabela de melanina, nós já falamos pouco dela, ó. Conheço os passos da colorimetria, já falamos. Aqui, cadê? Vamos lá ver. Cores quentes, as cores quentes. Como o próprio nome diz, as cores quentes estão associadas ao sol, tendo como principal característica serem mais intensas. As suas bases são amarelo, vermelho, acaju, rosa, acobreado e dourado. As cores quentes são mais intensas e são mais utilizadas nos cabelos que possuem fundo claro. Tá certo, galera? A Fernanda Fabrício está perguntando quantidade de mix, como funciona? Então, isso tudo nós vamos já trabalhar. Tá certo, galera? Ó, as cores neutras são aquelas que são obtidas através da mistura dos tons frios e quentes, que tem pouca visibilidade, serve para criar fundo para que posteriormente seja aplicado outra coloração no cabelo, como branco, creme, bege, marrom, tons de cinza e caramelo. Tá certo? Ó, depois dessa aula de hoje, amanhã, ô glória, nós vamos chegar nessa de Itacuja aí, tá? Amanhã, as nossas aulas vai ser toda dentro da estrela de Oswald, que todos têm medo dela, todo mundo tem medo.
acham que ela é bicho-papão, e é o que eu tô falando, ela não é um bicho-papão. A estrela fala com vocês, a estrela diz para vocês tudo sobre a colorimetria. Ela diz tudo sobre a colorimetria. Ela não te esconde nada, ela não é falsa, pelo contrário, ela é bem sincera, objetiva. Ela é bem sincera e objetiva. Ela diz para você para que ela veio. Ela diz para você o que você precisa ter no seu estoque. Ela fala para você o que você tem que fazer para corrigir, o que você tem que fazer para neutralizar. Ó, essa aula aqui é amanhã, tá bom, galera? Na aula de amanhã. A estrela de Oswald. Galera, até a próxima aula, tá bom? Beijo. Daqui a pouco não, né? Na próxima aula a gente vai falar da estrela de Oswald.